A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, que o Senhor Deus multiplique sua graça em suas vidas e abençoe maravilhosamente. Seja muito bem-vindo a esse Seminário do Lar, que tem o título principal, Como Ativar o Espírito Santo em Minha Vida. Mas o tema de hoje, Ser Selado com o Selo da Promessa, é o nosso tema hoje para a ministração de hoje, as aulas de hoje desse seminário tão abençoado. Nós começamos lendo em Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz bem claro: nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Este versículo retirado de Efésios 1,13 nos mostra como o processo de salvação está ligado à atuação do Espírito Santo na vida do crente. Nós vamos com certeza explorar isso e o que ele ensina sobre ouvir e ser selado com o Espírito Santo da promessa. Ouvir a palavra da verdade. Olha, gente, eu tenho falado no início deste seminário sobre escutar não é ouvir. Ou nós podemos escutar todo tipo de som. Podemos escutar as pessoas passando ou falando, os pássaros cantando, escutar. Mas ouvir é quando o teu ouvido se concentra, entre muitas escutas, você se concentra numa. Isso é ouvir. Ouvir com atenção, ouvir com o espírito, ouvir com o coração, entende? Então, para nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, temos que aprender a ouvir. E aqui nós estamos lendo sobre ouvir a palavra da verdade. O apóstolo Paulo, ele menciona que tudo começa a ouvir a palavra da verdade. Isso se refere ao Evangelho, a mensagem da salvação em Jesus Cristo, que é a verdade que nos liberta, segundo João 8:32. Somente ouvir esta mensagem somos expostos à revelação de que Deus nos deu essa palavra, Ele trouxe esse evangelho para que nós possamos ouvir. Tanto é que na própria Escritura Sagrada diz, no livro de Apocalipse, principalmente, dizendo assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E outra vez o apóstolo Paulo, ele fala, segundo Romanos capítulo 10, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E nós estamos aqui meditando que somente ao ouvir essa mensagem somos expostos à revelação de que Deus é do que Ele fez por nós por meio de Cristo. Esse ouvir não é apenas uma audição superficial, não é apenas uma escuta, mas um ouvir que envolve atenção e abertura do coração, levando ao entendimento espiritual em nossas vidas. Ser selado com o selo da promessa, esse estudo aqui para nós, é importante que você entenda sobre este selo, qual o benefício desse selo, por que fomos selados, qual é a qualidade desse selo, por que é que Deus ele resolveu colocar um selo naqueles que são seus. Nós lemos aqui hoje que, tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado. Crido, mas algo define claramente aqueles que são de Deus e os que não são de Deus. Na verdade, toda criatura é criada por Deus e pertence a Ele, mas ele, como propriedade particular, ele classifica uma como filhos, aqueles que recebem o Espírito Santo, aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, aqueles que recebem o sacrifício de Jesus no Calvário. Então, essas pessoas, ele sela. E como é que esse selo vem? Quando se ouve a palavra, o evangelho da salvação, porque nas palavras do evangelho existe palavra de salvação. Então, é propriedade. O que significa propriedade? O selo significa que agora pertencemos a Deus. Em tempos antigos, um selo era uma marca de propriedade. E aqui o Espírito Santo é a marca que Deus coloca em seus filhos, identificando como os seus. Isso é muito importante, este selo. Por quê? Porque haverá um arrebatamento. Haverá um povo que será tirado da terra em determinado tempo, daqui para o futuro. Esse futuro não está muito distante, pode ser amanhã, pode ser agora, daqui a meia hora.
E quando for dado a voz do arcanjo, segundo está escrito nos evangelhos, principalmente nas cartas tessalonicenses de Paulo, diz que o arcanjo tocará a trombeta. Aqueles que estão mortos em Cristo, eles estão mortos em Cristo, mas foram selados, né? Eles ressuscitarão primeiro. E os que estão selados, vivos, eles serão tomados da terra, serão arrebatados. Veja bem só, esta aula não é sobre o arrebatamento, mas sobre o selo. Porém, quem está selado é que vai subir, que será levado, entende? Ou pelo Espírito Santo ou pelos anjos. Apenas os selados. Então, é importante você saber que se você é de Deus, você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Então, quando um discípulo é selado pelo Espírito Santo, ele adquire direitos espirituais e privilégios prometidos por Deus. Este selo é a confirmação da salvação e a garantia de que pertencemos a Deus. Alguma das bênçãos e direitos que o crente ou o discípulo passa a adquirir também. Mas nós vamos ver sobre esses direitos aqui. Que direitos são esses? O que foi incluído quando fomos selados, ou quando alguém é selado pelo Espírito Santo? Nós falamos e vamos repetir, né? Tendo ouvido o evangelho da vossa salvação. Evangelho. Nós somos selados quando ouve o evangelho. O evangelho está a palavra de Deus, está a nova aliança, está aquilo que Cristo trouxe dos céus. Veja bem só. Então, tendo ouvido a palavra da vossa salvação e também nele crido, no evangelho, creu nas palavras de Deus, creio nas promessas de Deus, você creu, né? Tendo nele crido, foste selado. Foste selado. Quer dizer, foi selado aquele que creu. E aqueles que vão crer serão selados. É uma promessa para todos que creem, ser selado. Porque há um diferencial sobre os habitantes da terra. Então, esses filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, os nascidos do Espírito, que vai ser uma outra ministração, eles são selados, e Deus sabe os que são seus, Ele conhece os que são seus. Mas qual é o direito que eu tenho sendo selado? Qual o direito que o meu irmão, quando creu no Evangelho, ele creu e ele foi selado? Qual o direito deste selo? O que esse selo nos traz de benefício? Veja bem, eu falei ainda agora claramente que ele nos garante o arrebatamento. Ele garante a assistência total de Deus na vida desse novo convertido, desse filho, desse salvo pela graça de Cristo. Então, um direito, vamos classificar direito aqui. Direito à salvação eterna. A salvação eterna. Efésios 1:13-14, eu vou repetir de novo, menciona que o selo do Espírito é a garantia da nossa herança celestial, assegurando que nossa salvação está protegida em Cristo, Cristo Jesus, glória a Deus, está protegido, é garantia total. Você recebeu Jesus, você creu na palavra da pregação, você foi selado. Se você foi selado, você tem direitos, direito a ser salvo da ira vindoura, né? Salvo do julgamento eterno que vai haver, salvo da grande e poderosa tribulação que virá sobre toda a humanidade, né? Então você tem um direito, é direito seu, mas você também tem direito à filiação divina. Quando nós recebemos esse selo, tornamos-nos filhos de Deus e herdeiros com Cristo. Como filhos, também temos acesso a direito ao Pai. Temos acesso direito ao Pai, né? Então, direto ao Pai. Temos acesso direto ao Pai. Nós temos esse acesso. Por exemplo, assim, eu estou aqui agora no meio de uma multidão de 2 milhões de pessoas. E ao levar a minha oração a Deus, eu sou conhecido no céu. Eu tenho acesso direto ao Pai. Quando eu levo o meu momento de estágio de oração, quando eu vou orar, por exemplo, vou fazer uma oração aqui agora e digo: Pai nosso que está no céu. Quando eu declaro isso, aqui é teu filho
que aqui está. Neste momento que quando eu começo a oração, eu tenho acesso direto ao Pai. Eu não vou falar aqui ao Jorge, nem ao Antônio, nem Paulo, nem Maria. Não, porque há um único nome, segundo Atos, capítulo 4, verso 12, né? Segundo o nome de maior autoridade no céu e na terra, é o nome de Jesus. É o único nome que leva acesso ao Pai. Então, se eu usar qualquer outro nome, eu não posso, porque o acesso ao Pai vem do Filho. O Filho é Jesus. Quem tem o Filho, que nós falamos nas vezes passadas, esse tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Então, esse selo dá direito à filiação divina. Eu tenho direito, como está escrito, a todos quanto receberam, foi dado o poder de serem chamados filho de Deus. Filho de Deus. Então, direito que os anjos vão me chamar como filho de Deus, né? Os meus irmãos que conhecem a palavra me chamam como filho de Deus. Entende? Então eu sou herdeiro de Deus. Eu tenho direito a essa filiação maravilhosa de ser filho de Deus e herdeiro com Cristo, né? do reino do céu, das coisas de Deus. Nós temos direito também, que é importante, é o direito da comunhão com Deus, né? Essa comunhão com Deus. O Espírito Santo nos conecta diretamente com Deus, capacitando-nos a ter comunhão constante com Ele. Em qualquer situação que eu tiver, em qualquer lugar, eu posso abrir minha boca ou pensar, porque está escrito na Bíblia Sagrada que Deus, Ele é poderoso, infinitamente muito mais, para dar tudo aquilo que pedimos ou pensamos, né? A Bíblia Sagrada diz que Deus é poderoso, né, para dar infinitamente muito mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, veja só essa comunhão que o selo me dá, né? O primeiro que eu falei foi direito à salvação eterna, o direito à filiação divina, direito à comunhão com Deus, mas eu tenho o direito de receber o Espírito Santo como guia e consolador da minha vida, para me guiar. O Espírito Santo, esse direito que eu recebi, nos guia em toda a verdade, como nós já estudamos nas aulas passadas. Ele conforta em tempos difíceis e nos ajuda em nossas fraquezas, como está escrito, que nós não sabemos muitas vezes orar, né, como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda com gemido inexprimível, e no momento mais difícil de nossas vidas Ele está ali, da fraqueza de nossas vidas, dando poder, dando força, aperfeiçoando o poder de Deus em nossas fraquezas. É o Espírito Santo que faz isso. Então esse é um direito maravilhoso. Então nesse seminário você precisa aprender essas coisas. Quando você sabe que você tem direito à salvação eterna, que você tem direito à filiação divina, que você tem direito à comunhão com Deus, que você tem direito de receber o Espírito Santo como guia e consolador, você fica mais forte com isso, com mais uma certeza. Mas você tem direito à vida abundante. Jesus Cristo mesmo disse: eu vim para que vocês tenham uma vida e uma vida com abundância. Abundância, é preciso ter uma vida abundante. Agora eu pergunto, uma vida abundante é com câncer? É ser diabético? É ter AIDS? É estar cheio de enfermidade? Isso não é vida abundante. Eu não posso ter uma vida abundante. Eu aqui na terra, não. Eu posso ter a vida abundante lá no céu apenas? Não. Jesus disse que veio. Ele disse que eu vim para que vocês tenham no céu vida abundante. Não, é aqui na terra. Então, quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, Ele me ajuda a curar minhas feridas. Ele revigora o meu corpo mortal. Ele dá saúde ao meu corpo. Ele faz vir sobre mim aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e sobre si carregou nossas dores. Então, Ele tira de mim quando eu creio no Evangelho, que o Evangelho diz que Ele fez isso, e eu creio, então meu corpo fica sarado. E quando eu sou atacado com a enfermidade, eu ministro no meu corpo, ou então recebo oração de outras pessoas e fico sarado. Quando eu não fico sarado na hora, o Senhor me conduz a meios legais para que eu possa receber a minha cura, ser tratado, ser abençoado. Então, essa é a coisa maravilhosa, vida abundante. Então, a presença do Espírito Santo traz uma nova vida, com promessa de paz, promessas do amor, e promessa de transformação total. Então, veja bem só, quanto é que vale a paz da gente? Quanto é que vale? Nem todo o dinheiro do mundo paga a paz.
Você pode ter toda a fortuna do mundo, mas viver uma vida inquieta. Nós temos aí uma guerra que está acontecendo ali na Ucrânia, na Rússia, né? Ali pessoas riquíssimas, ali como Putin e outros mais, gastando toda a fortuna do seu país, num país bilionário, com guerra, matando os outros, sem paz. Então ele está inquieto, ele está preocupado com a segurança dele, se sente inseguro. Essas pessoas riquíssimas que não têm Deus na vida, não têm o Espírito Santo, eles não têm paz. Eles estão sempre tentando se proteger com a força do dinheiro, fazendo buck para não se explodirem, trazendo guarda-costa para o proteger. Ele está sempre com medo de assalto. Ele não há paz, mas com o Espírito Santo, quando eu sou selado com o Espírito Santo da promessa, então eu tenho direito a uma vida de abundante paz, de abundante amor pela minha casa, pela minha família. Porque Deus derrama o seu amor pelo seu Espírito diretamente no meu coração. E o próprio Jesus diz sobre a paz: a minha paz eu vos dou e não dou como o mundo a dá. Então, a minha transformação diz a Bíblia que o Espírito Santo, ele trabalha em cima da minha regeneração. Aquilo que está acabado, destruído, ele regenera, ele me faz novo, uma nova pessoa, uma nova criatura. Então, esse é um direito quando eu fui selado, porque eu creio no Evangelho, uma vida abundante. Então, também eu tenho direito à autoridade espiritual, de exercer essa autoridade. Eu me torno uma autoridade. Foi me dado o poder de ser chamado filho de Deus. Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal. Eita, é muito forte isso aí. Então, olha o que diz a Bíblia: em Cristo recebemos autoridade sobre o pecado, né? E as forças espirituais malignas. Então, autoridade sobre o pecado. Eu tenho direito, não quero praticar tal coisa. Então você pode fazer isso, você tem autoridade para isso, porque você recebe esse direito, porque você foi selado. Quando os demônios te veem, eles sabem que tu é selado, eles temem você, eles te atacam sorrateiramente, no silêncio, e eles conseguem atacar porque a pessoa fica desavisada muitas vezes. Mas aqueles que está ligado com o Espírito Santo, selado, e quando ele ativa a sua proteção e ele ativa a sua autoridade, os demônios batem em retirada e eles saem em o nome de Jesus Cristo. Então é justamente nesse nome que a autoridade que eu tenho, é porque esse nome passa a fazer parte do meu nome, no nome de Jesus, Então eu começo a mencionar o nome de Jesus. O próprio Jesus Cristo disse: até agora nada pediste em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então eu começo a pedir porque eu vou receber, e a minha alegria é completa porque eu tenho autoridade de orar ao Pai, de estar em comunhão com o Pai, né? E de expulsar toda a força do mal da minha história, da minha vida, da vida das pessoas que estão perto de mim, porque o Senhor é comigo, o Senhor endossa a sua palavra da minha história, da minha vida. Então eu passo a ter o direito de ser santificado. Santificado é que separado para Deus. Isso é coisa importante. O Espírito Santo nos santifica, moldando-nos à imagem de Cristo. É um processo contínuo de transformação, segundo Tessalonicenses 2,13, né? Você vai encontrar a referência em Lucas 10,19. Jesus disse: eu vos dou autoridade para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal. Que quando Nicodemos, ele se aproxima, quando Jesus começou a falar que é importante o homem nascer de novo, Nicodemos faz uma pergunta, disse: mestre, como homem, eu sendo velho, eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Como pode o homem nascer de novo? E Jesus disse para ele: olha, Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Eita, duas coisas: não pode ver o reino e não pode entrar. Nicodemos aprendeu sobre isso. O próprio Jesus ensinou para ele: aquele que é nascido do Espírito é Espírito, aquele que é nascido da carne é carne. Nós vamos estudar sobre isso também. Mas o que eu quero trazer para você aqui, que esse direito, quando você é selado com o Espírito Santo da promessa, você tem o direito a herdar. O que é herdar? É ver os milagres acontecer, herdar os milagres do reino sobre a terra,
sobre as pessoas, sobre nossas vidas, a justiça de Deus sobre a vida das pessoas, o direito de entrar no reino. Você tem de herdar é entrar, de ver. Então você entra no reino para pegar as armas espirituais, o poder do reino de Deus e o poder de ver as bênçãos acontecerem. Então você entrou, você pode entrar no reino. Literalmente entrar no reino também significa ser arrebatado para o reino do meu Pai que está no céu, a ser tomado da terra para habitar na Nova Jerusalém. Então o selo da promessa é algo que te inclui, que te traz essa novidade de vida. Então tudo isso são segredos revelados que o Espírito Santo traz para a minha vida e para a tua vida. Então, o que você precisa fazer? Ouvir a voz do Evangelho. Procura ouvir o Evangelho. O Evangelho aonde prega que Jesus Cristo é Filho de Deus vivo. O Evangelho em que fala sobre a graça que foi dada através de Jesus Cristo. O Evangelho que fala da fé. O Evangelho que fala do Espírito Santo. Tanto é que em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que o homem não é salvo pelas obras, não, mas pela fé, né? Ele é salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então nós somos salvos pela graça, porque é de graça. Deus dá de graça àqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo, que creem no Evangelho. Então ele dá de graça para você. Recebe o Evangelho da vossa salvação e dele também creia, e serás selado com o Espírito Santo da promessa. Seja abençoado no nome de Jesus Cristo. Eu, Bispo Rei, te abençoo você e sua casa e sua família em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Até o 5º episódio do nosso seminário Como Ativar o Espírito Santo em Minha Vida. Seminário no Lar com você em nome de Jesus.